Queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir esta explicação da parábola do semeador. Mas não é uma simples explicação. Porque nós poderíamos perguntar, talvez, por que é que Jesus explica a parábola do semeador, mas não explica as outras parábolas? Se fosse uma simples explicação, nós requereríamos outras explicações, cada uma para a sua parábola correspondente. Mas o que nós encontramos aqui no Evangelho, no capítulo 13, de São Mateus, no Sermão das Parábolas, não é uma explicação, não é uma simples explicação. São Mateus está exemplificando com isso que nós chamamos de explicação, aquilo que nós comentávamos a partir do Evangelho de ontem. Lembrem-se, se ainda não se lembram, talvez olhem depois no YouTube, a homilia está lá, né? Você pode encontrar a homilia de ontem, de anteontem e assim por diante. Mas, lembrem-se que ontem nós dizíamos que Jesus havia dito no Evangelho que o reino, que ele só se revela àqueles que se põem no seu seguimento. Quem quer ouvir a palavra de Deus e deixá-la passar ao largo, nunca vai compreender, nunca vai apreender a sua profundidade. Para receber o dom da revelação da palavra, é preciso que eu me comprometa com ela. É preciso que eu deixe que ela ponha em xeque a minha vida. É preciso que eu deixe que ela interpele, questione a minha forma de viver. E é isso que nós chamamos discipulado. O que é o discipulado? Não é eu trocar a camiseta e colocar agora uma camiseta de Jesus. O discipulado é justamente eu assumir uma atitude de quem se deixa formar por Jesus. De quem se deixa mudar pela palavra de Jesus. De quem se deixa questionar nas suas opções, nas suas escolhas, nas suas atitudes, nos seus gestos, dos mais complexos aos mais simples, por aquilo que Jesus faz. O discípulo é aquele que está aberto à formação que o mestre lhe oferece. Por isso São Mateus diz que Jesus explicou aos seus discípulos. À multidão, Jesus simplesmente contou a parábola. E embora São Mateus diga, é a forma que ele tem de dizer, que chegando em casa, Jesus explicou aos discípulos, isso não é um fato, não é uma narrativa histórica. São Mateus está dizendo que aquilo que foi dito às multidões, quando entrou na casa, quando entrou no coração do discípulo, fez esse efeito. Essa explicação não é uma explicação exterior, como se Jesus tivesse dito uma coisa na praça e depois, quando chegou aqui dentro, explicou tintim por tintim aos discípulos, aqueles que estavam mais próximos. Não. O que São Mateus está revelando nesta palavra é exatamente isso. Jesus contou uma parábola. Quem não se deixou interpelar pela parábola, saiu, foi embora, e essa parábola ficou no seu ouvido, mas não chegou à sua casa, não chegou à sede do seu existir, não chegou ao seu coração. Mas daqueles que são seus discípulos, essa palavra alcançou o coração. E ao alcançar o coração,
ela como que se desdobra. Ela como que se auto-explica. A semente é a palavra de Deus, a terra é o coração humano, o semeador é o Pai, os ceifeiros são os anjos, quem semeia a má semente é o maligno, a terra boa é o coração generoso, a terra infértil é esta, aquele outro. Não é que Jesus tenha feito um segundo momento. São Mateus está descrevendo qual é o efeito da parábola no coração do discípulo. Por quê? Porque a parábola só se revela a quem se põe no discipulado, a quem se dispõe a ser formado pelo Mestre Jesus de Nazaré. Na primeira leitura, nós começamos hoje a ler o capítulo 3 do profeta Jeremias. E ontem eu lhes dizia que o capítulo 1 é a vocação de Jeremias, o capítulo 2 é o fundamento da sua profecia, o amor apaixonado de Deus pelo seu povo. E agora no capítulo 3, começam os oráculos, as falas duras de Jeremias, ou de Deus por meio de Jeremias, para Jerusalém, o povo de Israel e todos os povos circunvizinhos. Porém, no início do capítulo 3, o profeta Jeremias, ainda antes de começar os oráculos, acrescenta um elemento importante: a esperança. Se a profecia é motivada pelo amor, essa motivação amorosa, essa motivação misericordiosa da profecia, ela tem como seu objetivo a esperança. Todo amor é motivado pela esperança. O profeta só fala forte, só é agressivo na sua palavra, nos seus oráculos, porque ele fala em nome de um Deus amoroso e de um Deus que espera a conversão do seu povo. De um Deus que está profundamente motivado pela esperança da conversão. Por isso o profeta Jeremias começa o capítulo 3 dizendo já da volta do povo do exílio. Vão acontecer inúmeras desgraças, vão acontecer. Jerusalém será sitiada, os babilônios vão destruir o templo, vai acontecer uma desgraça terrível em Israel. Mas antes do profeta começar a dizer as desgraças que acontecerão, ele começa dizendo: vocês vão voltar a Jerusalém, vocês vão reconstruir as ruínas, e eu vos darei pastores segundo o meu coração. As vossas vinhas vão de novo florir, o templo vai ser reerguido, e assim por diante. Há esperança. É esse o tom do profeta. Quando Deus nos interpela, quando Deus nos chama, por meio dos seus profetas, à conversão, ele está motivado pelo seu imenso amor, pelo seu amor misericordioso e pelo seu amor esperançoso da nossa conversão. Deus nunca se desespera de nós. Deus está sempre esperando que nós voltemos a Ele. E quando nós voltarmos a Ele, Ele tem um banquete a nos oferecer. A esperança de Deus é interminável. Por isso, nós temos que ter sempre como pressupostos dos corretivos que Deus nos oferece, por meio dos seus pastores, por meio dos seus profetas, por meio da palavra, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus está nos amando e nos esperando de volta, mesmo quando Ele é duro conosco, mesmo quando Ele põe o dedo na nossa ferida, é na esperança de que nós voltemos a Ele
e voltando, ele nos vai acolher. Por isso nós precisamos deixar que a palavra, que a parábola cumpra a sua função performática. O que quer dizer isso? A sua função de nos transformar, de nos formar à imagem de Jesus. Por isso nós temos que ser discípulos. Discípulos que deixam a palavra fazer efeito dentro de nós. Ser discernida, ser destrinchada, desabrochar dentro do nosso coração de discípulos. Que o coração de Jesus, sempre aberto à vontade do Pai, nos ensine a ter um coração de discípulos sempre aberto à sua palavra.